Olá, meu nome é George Marmelstein e este é mais um vídeo do curso de Escrita Jurídica com ChatGPT. No vídeo de hoje, eu quero desmistificar uma ideia de achar que o ChatGPT é uma espécie de oráculo mágico que contém todas as respostas que já foram produzidas no passado. Eu quero dizer, que ele parece mais com uma espécie de caleidoscópio que transforma, a realidade, transforma o que ele viu no passado para criar algo novo. Antes de começar, eu quero fazer um pequeno e breve disclaimer aqui a respeito do nosso curso. A nossa ideia nesse curso é levar você para um nível de uso do ChatGPT amador, infantil, que geralmente as pessoas usam, que é um método errado de usar, de não compreender realmente a ferramenta, para um nível profissional. A gente vai deixar de usar ele como brinquedo para usar ele realmente como uma ferramenta cognitiva de apoio ao pensamento e de catalisação epistêmica do nosso processo de produção de conhecimento. Ou seja, se você souber usar corretamente o ChatGPT, você vai conseguir fazer com que ele seja transformado numa espécie de asa para o seu pensamento. Mas para que a gente consiga sair desse estágio amador, primário, infantil de uso do ChatGPT para um estágio mais profissional, a gente precisa dar alguns passos, os passos típicos de um processo de aprendizagem. E o primeiro deles, que é o que a gente está fazendo agora, é tentar entender como funcionam os LLMs. O segundo passo, importantíssimo, aqui é onde as pessoas, em geral, erram ao usar o ChatGPT, é conhecer os limites e possibilidades. É que eu destaco, em particular, os limites do ChatGPT. Ele desenvolveu várias habilidades, mas ele tem ainda muitas limitações. A gente precisa compreender essas limitações porque o próprio ChatGPT não tem consciência de suas limitações. E, portanto, muitas vezes ele produz determinadas respostas que parecem plausíveis porque são, de fato, semanticamente plausíveis, mas no fundo não são corretas, não são verdadeiras, não são precisas. E para nós que trabalhamos com precisão, para nós que trabalhamos com a veracidade, para nós que trabalhamos com justiça, para quem trabalha com algum tipo de atividade que exige precisão, tem que conhecer essas limitações justamente para não cair em armadilhas. Só depois que a gente tiver domínio do modo de funcionamento do ChatGPT, das suas limitações, de suas possibilidades, é que a gente pode passar para a produção de prompts mais avançados, para um uso profissional do ChatGPT, em que nós vamos dominar a máquina e fazer com ela o que a gente bem quiser. E aí, portanto, a gente vai começar aqui esse mote de tentar entender a mente do ChatGPT, uma frase que eu desenvolvi e que eu gosto muito, a ideia de que o ChatGPT não reproduz o passado, ele cria o futuro. Isso parece meio enigmático, meio difícil de entender, como se fosse alguma coisa de enigma, mas não é. É uma coisa super simples se a gente tiver em mente o modo de funcionamento do ChatGPT. Ao contrário do que se pensa, o ChatGPT ele não tem uma base de textos. Ele não está reproduzindo o passado, não está extraindo um texto do passado, ele está criando o futuro. Eu vou já chegar lá, nesse ponto, explicar com calma isso daqui, mas eu quero mostrar para vocês um jogo que a gente vai usar algumas vezes aqui, que é o chamado jogo da previsão. Imagine que você esteja sentado com seus amigos e algum deles começa com a frase: era uma vez um rei. A partir daí, você tem que completar essa frase com palavras possíveis. Então, um jogador vai ter que completar com a próxima palavra. Era uma vez um rei. Pode pensar um rei malvado, um rei bondoso, um rei que... Imagine que ele diga: era uma vez um rei que... O próximo vai ter que escolher uma lista de palavras prováveis. Era uma vez um rei que vivia, era uma vez um rei que governava, era uma vez um rei que dormia. Você pode estabelecer uma série de palavras após o que. Era uma vez um rei que vivia. O próximo vai ter que tentar estabelecer qual vai ser a próxima palavra. Era uma vez um rei que vivia numa... Enfim, você tem uma série de possibilidades. O ChatGPT, em certo sentido, ele joga esse jogo. O ChatGPT ele está criando uma história a partir de possibilidades probabilísticas de palavras que vão continuar uma sequência. O ChatGPT nada mais é do que um continuador de sequência de palavras. Eu fiz até um GPT customizado para mostrar isso em ação.
Esse GPT customizado é uma simulação, ele não é real, né? Aqui dentro dele tem algumas instruções que eu estabeleci para simular esse jogo da previsão. Então eu vou começar com era uma vez um rei que. Nesse jogo, ele vai estabelecer a frase de início, e a partir daí ele vai dar várias possibilidades de continuar, né? Aqui, repito, é uma modelagem meramente é, simulada, não é real, mas, por exemplo, era uma vez um rei que. Há uma série de palavras que podem entrar. Era uma vez um rei que vivia, era uma vez um rei que governava, era uma vez um rei que tinha, era uma vez um rei que era uma vez o rei que era, né? E aí, portanto, era uma vez que possuía, que amava. Você tem várias possibilidades de palavras que podem entrar aqui. E ele deu um ranking aqui completamente aleatório, muito mais para a gente ter uma ideia do, dessa ideia de que há palavras que têm mais probabilidade de aparecer. E como é que ele sabe isso? Como é que sabe que, por exemplo, a palavra vivia tem mais chance de aparecer do que a palavra amava, né? Porque nessa lógica de palavras, a partir dos parâmetros que ele aprendeu no passado, os textos que ele conseguiu ver no passado, ele estabeleceu uma espécie de ranking semântico probabilístico do quão próximo as palavras estão juntas. Então, era uma vez um rei que está mais próximo de vivia do que de amava. E aí, portanto, se ele quiser escolher a palavra mais provável, ele escolheria era uma vez que vivia. Se ele quiser ir para uma palavra mais aleatória, ele poderia ir para uma menos aleatória. Vamos colocar aqui a palavra o zero, né? O zero. Era uma vez o rei que vivia. Então, era uma vez o rei que vivia, em, felizmente, no, numa. Ele tem essas possibilidades que ele vai construindo, mas uma vez aqui a gente está fazendo apenas uma projeção semântica. Digamos que a gente escolheu, era uma vez um rei que vivia em, né? Provavelmente a próxima vai ser né? Era uma vez um rei que vivia em aí depois palácio, castelo, reino, né? E ele já colocou aqui um errozinho. Repito, aqui uma coisa interessante é que parece que ele está fazendo um cálculo probabilístico, mas ele está apenas imitando. Aqui é uma das limitações que a gente tem do ChatGPT, que ele não sabe que tem. Nessas instruções, se a gente olhar aqui dentro do que tem nessas instruções que eu fiz para ele, tem dizendo que ele vai simular um jogo, né? E aí esse jogo, né, ele vai ter que criar uma tabela que vai estabelecer probabilidades. Isso tudo parece que ele está fazendo de modo real, mas é tudo probabilístico. O que eu quero que você perceba, e a gente vai agora mostrar um pouquinho disso aqui no mapa mental que eu construí para ajudar, é que para cada vez que você gera uma palavra, abre um leque gigante de palavras possíveis. Então, por exemplo, era uma vez um rei, né, que chamado malvado. Se você escolher o que? Era uma vez um rei que, vai aparecer vivia, tinha, amava. Era uma vez um rei que vivia em, numa. Era uma vez um rei que vivia em e assim por diante. Ou seja, no final você vai criar muitas possibilidades. É por isso que todo o texto que o ChatGPT gera é uma novidade. Ele não está regurgitando o texto. Essa palavra a gente vai usar algumas vezes, regurgitar. Ele não está pegando um texto do passado e trazendo para o presente. E aí vem a ideia central do que eu quero mostrar aqui hoje. Esse aqui é talvez a ideia mais importante para você captar, e não é difícil, é super simples, é perceber que nós temos aqui uma máquina que parece que está copiando, parece que está plagiando, parece que está imitando algo, né, que ele aprendeu e trazendo exatamente o que ele aprendeu, mas na verdade o que ele está fazendo é transformando, é misturando, né, como um mosaico de possibilidades e criando o futuro. Ou seja, o ChatGPT não reproduz o passado, ele cria o futuro. E aqui é importante a gente ter em mente, porque tradicionalmente quando a gente pensa no ChatGPT, nessas ferramentas, a gente automaticamente faz a memória que vem ao Google. A ideia de que a gente está fazendo como uma busca, como uma ferramenta de busca de fatos. Muita gente usa o ChatGPT, eu não uso, né, para buscar fatos, para saber fatos, né? E a gente vai ver que esse é o pior uso do ChatGPT. O ChatGPT não deve ser usado para olhar para trás, ele deve ser usado para olhar para frente ou para criar o futuro. Essa é a ideia. Deixa eu mostrar aqui para vocês uma coisa. Imagine que eu esteja aqui no Google e eu clico e falo liberdade de expressão. Então, a gente viu que tem aqui, né, um ranking de possibilidades que aparecem, de links,
que se a gente clicar nesse aqui, ó, da Wikipedia, a gente vai ver que esse texto foi escrito em fevereiro de 2023. Esse é um texto que ele está reproduzindo o passado. É como se o Google tivesse uma memória para trás, um olhar para trás, ele olha para o que já foi produzido, faz um ranking dos textos que já foram escritos no passado, né, para verem qual se encaixa melhor naquela expressão de busca que o autor colocou, e entrega vários links que, se o usuário clicar, lhe dá um retrato do passado, né, uma reprodução exata de algo que alguém escreveu no passado. Se eu pegar essa primeira frase aqui, copiar, né, por alguma razão ele não está liberando o copiar. Deixa eu ver aqui, Ctrl C, né, vamos colocar o Ctrl C, Ctrl C. Se eu vier em outra aba do Google e colocar Ctrl V e colocar isso daqui entre aspas, que é justamente o comando para buscar ipsis literis, né, sem alterar, a gente vai ver que a resposta que deu é da Wikipedia, ou seja, aquele texto veio, né, da Wikipedia. Então, por exemplo, se eu usar isso daqui em uma petição e alguém jogar no Google, vai descobrir que eu tirei esse texto da Wikipedia. E aí, se eu não citar a fonte, isso seria considerado plágio, né? Seria considerado plágio, ou pelo menos desonestidade intelectual muito grande. Em relação ao ChatGPT, vamos voltar aqui para ele, né? Vamos abrir uma nova janela, né? Uma nova conversa, né? Como a gente viu, zerou tudo. Então eu peço aqui para ele, vou colocar no 4O para ser mais rápido, escreva um texto sobre liberdade de expressão. Vocês vão ver aqui ele escrevendo um texto, né, palavra por palavra. Isso que ele está fazendo aqui é o jogo da previsão. Ele começa, liberdade de expressão é próxima palavra poderia ser direito, princípio, pilar, poderia ter várias palavras. Ele escolheu, nesse caso aqui, por uma questão aleatória. A gente vai falar muito sobre essa questão do modo estocástico. Toda vez que a gente usa o ChatGPT, ele produz uma resposta diferente, por conta dessas múltiplas janelas que se abrem a partir de cada escolha, né? Cada escolha abre novas possibilidades, ele pode percorrer qualquer caminho. Então a gente vê esse texto. A liberdade de expressão é um princípio fundamental das sociedades democráticas, garantido por muitos países como um direito humano essencial. Se a gente colocar isso daqui no Google, entre aspas, né, que é justamente o critério, né, para buscar plágio, para saber se esse texto existe, sua pesquisa não encontrou nenhum documento correspondente. Como assim? Da onde é que ele tirou isso? Da onde é que ele tirou isso? O que ele fez aqui? Aqui ele criou um texto. Esse texto é inédito. Ele não é plagiado. Né? As ideias são de senso comum, né? São ideias sobre o conceito de liberdade de expressão, e que ele reconstruiu, ele recriou, porque tem milhões, bilhões de possibilidades para escrever um parágrafo sobre liberdade de expressão. Por isso, a chance de fazer a mesma resposta é quase nula. E ele vai ter sempre uma margem de aleatoriedade que faz com que, e a gente vai falar sobre isso, conceito de temperatura daqui a pouco, né, nas próximas aulas, a gente vai ver que essa aleatoriedade faz com que ele mude um pouquinho a cada vez. Então, esse texto aqui que ele acabou de criar é um texto inédito. Se eu vier pegar esse mesmo prompt, igualzinho aqui, a liberdade de expressão, lembrem-se disso, a liberdade de expressão é um princípio fundamental. Eu abro um novo chat, coloco o mesmo prompt. Se a gente estivesse pensando numa máquina determinística, ou seja, que toda vez que você dá um input, ele dá o mesmo output, como seria uma máquina de calcular, né? Por exemplo, se você coloca 2 mais 2 na máquina de calcular, a resposta vai ser sempre 5. Sempre 5, sempre 4, né? O ChatGPT não. O ChatGPT ele pode alterar, ele pode responder de modo 5 numérico, 5 escrito, ele pode fazer um texto introdutório para dar resposta. Nesse caso aqui, ele vai pegar o mesmo comando, o mesmo prompt e mudou. Naquela primeira opção, a liberdade de expressão é um princípio, estava como um princípio. Aqui está a liberdade de expressão, é um dos pilares. E aqui, portanto, se a gente vier novamente no Google, colocar entre aspas, copiar, colar, reproduzir aqui, também não existe, ou seja, ele acabou de criar outro texto. Então, a lógica aqui, pessoal, é que o ChatGPT ele não está fazendo como o Google, ele não está indo para trás e trazendo um texto, ele está criando futuro. E aí a gente pode entender esse quadro agora melhor.
Imagine que nós usuários, usando o ChatGPT, eu escrevi lá, escreva um texto sobre liberdade de expressão. Somos nós. Nós damos um input, nós iniciamos o processamento probabilístico da máquina. O que é que ele vai fazer? Ele vai pegar essa nossa frase, escreva um texto sobre liberdade de expressão, vai olhar para trás, para a sua base de treinamento, né, que daqui a pouco a gente vai aprender, não são textos, são fórmulas matemáticas para que ele possa gerar textos, que são os parâmetros, né? Essas fórmulas matemáticas a gente chama de parâmetros. Ele vai olhar para os seus parâmetros, esses parâmetros vão resgatar vários expressões, palavras, frases, estruturas, pensamentos, conceitos que dizem respeito à liberdade de expressão, e a partir daí vai gerar no output, na tela do computador, que é o que a gente começa a ver, aquele textinho que está sendo gerado, ele vai gerar um novo texto. Um texto que é uma espécie de caleidoscópio, de mosaico, de combinações possíveis e prováveis de palavras que ele viu no processo de aprendizagem. Eu quero mostrar aqui uma última coisa para vocês, né, que é uma ideia bem simples. Eu vou colocar aqui o 4 para que vocês vejam, e eu vou pedir para ele escrever um texto complexo e profundo sobre a igualdade. Eu quero que vocês prestem atenção na hora que eu der o comando, na bolinha branca. A bolinha branca é como se fosse ele pensando. Em alguns momentos ele dá uma parada. Por quê? Porque é como se ele estivesse calculando a próxima palavra. Ele está fazendo uma análise palavra por palavra. Então, quando ele chega aqui para descobrir a igualdade econômica, ele está dando uma parada aqui para pensar. E percebam, quanto mais ele vai produzindo, mais difícil se torna prever a próxima palavra, por conta do aumento da janela de contexto. Aliás, próxima aula é justamente para a gente entender isso, entender a ideia de que cada palavra que ele busca, né, por exemplo, essa palavra humanidade aqui, ela foi incluída no texto depois de ele calcular tudo isso aqui. Ele começou calculando isso, foi gerando essas palavras e foi gerando o que a gente chama de janela de contexto. Esse é o tema da próxima aula, e a gente vai aprender justamente a importância da janela de contexto, que é talvez um dos conceitos mais importantes para entender como o ChatGPT funciona, entender as suas possibilidades, entender também, sobretudo, as suas limitações.